A palavra de hoje, se você trouxe aí a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse ela em Êxodo, capítulo 2, versículo 23. É aqui que nós vamos começar a nossa mensagem de hoje. Êxodo, capítulo 2, verso 23. Eu tenho esmiuçado aqui a mensagem que Deus nos deu domingo. Quem estava aqui domingo, você ouviu, Deus nos deu uma revelação tremenda, irmãos, que eu falei dela aqui no domingo. Quarta-feira a gente falou mais um pouquinho, hoje nós vamos continuar. Êxodo capítulo 2, verso 23. Desde domingo, para quem não sabe, nós temos clamado pela justiça divina, amém? Baseados lá em Lucas capítulo 18, versículo 1 até o 8, não vou ler de novo, né? Vou direto aqui em Êxodo. Mas lá, para quem não sabe, Jesus conta uma parábola sobre um juiz corrupto e uma viúva, que todo dia estava lá pedindo, faz justiça contra o meu adversário. E a Bíblia fala que Jesus ele começa dizendo, olha, essa parábola que eu vou contar é sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, nunca deixar a oração ficar fraca. E Jesus vai contando a parábola. Quando Jesus vai dar a lição de moral, porque toda parábola ela tem uma lição de moral no final. Quando Jesus vai dar a lição, a moral da história, ele termina dizendo assim, vocês ouviram tudo isso? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que fazem o quê? Que clamam a Ele de dia e de noite. Então o que nós entendemos ali, que eu falei para você que para mim, já estou indo aí para 10 anos aí como pastor, eu preguei já várias vezes Lucas 18, mas dessa vez foi diferente. Deus deixou mais claro ainda no meu coração quanto a justiça de Deus tem a ver com clamor, tem a ver com oração. Então presta atenção que eu estou repetindo isso, eu vou repetir isso o mês inteiro. Só tem justiça de Deus aonde tem clamor. Só tem justiça de Deus aonde tem oração. A parábola que termina falando da justiça de Deus começa com Jesus falando do quê? De oração, do dever de orar. E você vê que aquela viúva, ela não foi atendida porque tinha direito só não. Tem batido nessa tecla, ela foi atendida porque o próprio juiz confessou. Não é porque eu respeito a homens ou respeito a Deus, não respeito ninguém. Eu vou atender essa viúva porque ela me molesta. Eu vou atender ela para que ela não venha e venha me importunar, porque senão ela não ia parar. Então ela foi atendida por causa da perseverança, do clamor dela. E tem muita gente escolhida de Deus, como eu falava quarta-feira, que não está tendo justiça de Deus porque não clama, simplesmente por causa disso. E o pior que é o que eu vou mostrar hoje. Tem gente que não clama e além de não clamar, aprendeu só a reclamar, murmurar. E aí, meu irmão, a coisa fica pior ainda. Se você não clama, você não tem justiça de Deus. Se você reclama, pronto, você atrai a Satanás e o destruidor. É até pior, porque tem gente que não clama, mas tem gente que além de não clamar, aprendeu a reclamar, a murmurar de tudo. Meu irmão, isso é coisa séria, eu vou te falar hoje. É muito sério. Troca a reclamação pelo clamor, porque reclamação não vai trazer nada de bom, ao contrário, vai atrair demônio. Você sabia, quem sabia que a murmuração atrai demônio? Levanta a mão. Eu vou te mostrar isso na Bíblia hoje. Hoje é culto de libertação, vou pregar isso para você, que isso é muito importante. A gente expulsa o demônio, às vezes você expulsa o demônio, depois ele volta para sua casa. Por que ele volta, pastor? Fala comigo, murmuração. O demônio volta. Irmão, murmuração, reclamação, traz demônios para dentro de casa, um demônio muito perigoso que eu vou te mostrar hoje. Já já você vai ver. Vamos lá. Êxodo capítulo 2, verso 23, quem achou diga amém. Ele fala assim, ó. Tá gravando aí, né? Tá? Êxodo 2, 23, perdão. Ele diz assim, ó, versículo 23. E aconteceu depois de muitos desses dias, que morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel fizeram o que, irmãos? Suspiraram. Isso aqui eu preguei no domingo. O povo de Israel era um povo escolhido, que tinha promessa, e estava sofrendo uma servidão dura, mas eles não faziam nada a não ser suspirar. O que é suspirar? Olha, pastor, isso aqui, ó. Já viu alguém fazendo isso? Ai, estou cansado. Ai, está difícil.
Ai, não aguento mais. E isso não resolve nada. Não resolveu. Por quê? O que resolve? O que eu comecei falando para você? O que resolve é clamor. Olha o versículo como continua. E suspiraram por causa da servidão. Não aconteceu nada. E agora? E clamaram. Agora Deus vai falar que alguma coisa aconteceu. Ó. E o seu clamor. Aconteceu o quê? Subiu até quem? A Deus, por causa da servidão. Então olha para o pastor. Eu explicava domingo. Clamor sobe. Suspiro? Não. Agora eu vou dizer para você, suspiro desce. Isso aqui é perigoso. Irmão, você fica suspirando. Suspirar é para você entender, aqui é simbólico, tá? Isso aqui é reclamar, é murmurar. Irmão, não sobe, isso não vai para Deus. Isso não traz justiça. É perca de tempo, porque uma coisa que não vai chegar até Deus, olha para o pastor, uma coisa que não vai chegar até Deus, adianta eu ficar fazendo ela? Não adianta. Então tem gente que está vivendo uma injustiça, mas está aí suspirando, reclamando, murmurando, e você está perdendo seu tempo. Não perca tempo com uma coisa que não vai chegar até Deus. Ouviu o que eu disse? Não perca tempo com coisa que não vai chegar até Deus. Por que eu vou fazer uma coisa, gastar o meu tempo com uma coisa que não vai chegar até Deus? E o único que pode fazer justiça é quem? É Deus. E a única coisa que chega até Deus, o que é, pastor? É o clamor. O clamor sobe, diga glória a Deus. Você quer que Deus escuta? Faz o quê? Suspira. Não. Você quer que Deus escuta? Faz o quê? Reclama. Não. Clama. Clama a Deus. Às vezes é o que está faltando para Deus escutar. Porque tem gente que só reclama e depois fala que Deus não escuta. Só reclama e fala que Deus não ouve. Ah, Deus não está vendo, claro. Porque o que você está fazendo não está chegando até Deus. Só tem uma coisa que chega até Deus. Tem um jeito certo de ser ouvido por Deus. E qual é a coisa que sobe a Deus, que Deus ouve? É o clamor, diga glória a Deus. E quando eles começaram a clamar, o clamor subiu, está lá, ó. E o seu clamor subiu a Deus por causa da servidão, versículo 24, e ouviu Deus o seu gemido, lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. 25, e atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu os Deus. Diga graças a Deus. Você quer que Deus atente para você? Veja você, olha para a sua situação. Quero, pastor. Então faz alguma coisa que chega até Ele. Porque se você faz algo que não chega até Ele, não adianta você depois achar ou dizer que Deus não está te ouvindo. É claro, o que você está fazendo não chega para Ele. E tem gente que fica doido e reclama o dia inteiro. Está perdendo tempo. Porque a única coisa que sobe para Deus é o clamor. Diga glória a Deus. E o povo de Israel não aprendeu isso. Começou aqui, mas depois eles continuam. Vamos lá para Êxodo capítulo 17, que eu vou te mostrar isso agora. O povo de Israel perdeu muito. Por quê, pastor? Porque ao invés de fazer uma coisa que chegava até Deus, eles faziam algo que não chegava a Deus. E eles queriam, como Deus não os ouvia, eles queriam que alguém os atendesse no lugar de Deus. Isso nunca vai acontecer. Quem faz justiça é Deus, diga glória a Deus. Só Ele. Olha o que diz aí, Êxodo capítulo 17, versículo 1. Você só vai passar algumas páginas. Você está no capítulo 2, você vai lá para o capítulo 17, para o verso 1, em o nome de Jesus. Quem está entendendo até aqui, diga amém. O que sobe? O que sobe? Clamor, clamor. Não é nada. Você murmurar, você se irar, se revoltar, não sobe, irmão. E, meu irmão, vamos ser sinceros, a gente precisa de alguma coisa que chega até Deus. Eu não vim aqui para perder tempo. Eu não vou ficar usando o meu tempo, gastando a minha saliva com coisa que Deus não vai escutar, com coisa que não vai chegar até Ele. Investe, irmão, o seu tempo, sua força em coisa que Deus vai escutar. Diga graças a Deus. E a única coisa que Deus escuta é clamor. Olha o que fala aí o versículo 1. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas. Olha agora, ó, segundo o mandamento de quem? Então presta atenção. Toda a congregação dos filhos de Israel, era um povo escolhido, já expliquei para você, era um povo que tinha promessa de Deus. Eles vão partir agora do deserto de Sim, segundo o mandamento de quem? Do Senhor. Então eles estavam de acordo com o mandamento do Senhor.
Eles estavam fazendo alguma coisa que Deus havia o quê? Mandado. Presta atenção. E diz assim: e acamparam em Refidim, e não havia ali o quê? Água para o povo beber. Mas espera aí, eles não foram segundo o mandamento do Senhor? Eles não saíram segundo o mandamento do Senhor? Quando alguém vai e vai fazer algo, está fazendo algo segundo o mandamento do Senhor, vai faltar alguma coisa, sim ou não? Vai ou não vai? Ué, mas o que está falando ali no final? E não havia ali água para o povo beber. Vai faltar ou não vai? Pastor, não deveria. Aí, pois bem, vou falar uma coisa para você aqui, que às vezes a gente confunde. Quando a gente está de acordo com o mandamento, segundo o mandamento do Senhor, significa que você está fazendo algo que é Deus que mandou, em obediência a Deus. Meu irmão, não é para faltar nada, porque o nosso Deus não é falho. Deus não falha. Ele não ia mandar alguém fazer uma coisa e esquecer de suprir aquela pessoa, esquecer de prover. Fala assim comigo, ó, o Deus que manda, supre. Só que às vezes vai haver uma falta sim. E o que é essa falta, pastor? É uma prova. É um momento que muitas vezes Deus permite. Para quê, pastor? Para que aquele povo possa clamar. Por exemplo, ó, olha para o pastor. Deus mandou que essa igreja fosse aberta aqui, eu não tenho dúvida disso. Mais de 30 anos essa igreja começou aqui nessa cidade. 30 anos praticamente, pelo que eu sei. Isso foi obra de Deus. Espera aí, foi segundo o mandamento do Senhor? Foi? Agora você me pergunta, pastor, teve algum mês que teve falta de alguma coisa? Teve. Teve momentos de luta, teve momento de provas, teve momento de batalha. E nesse momento a gente tem que fazer o quê? Oh Deus, não foi o Senhor que mandou? O Senhor está faltando. Porque se o Senhor mandou, o Senhor também provê. Diga glória a Deus. Fala assim, o Deus que manda é o Deus que provê. Então você tem que clamar. Nessa hora, meu amigo, minha amiga, é a hora de abrir a boca e clamar. Porque Deus não sabe? Sabe ou não sabe? Sabe, mas para Ele fazer alguma coisa, alguém tem que clamar. Tem mostrado isso desde o início para você. Irmão, Deus mandou, mas teve um momento, vou falar para você, que foi prova, luta. Eu tive que abrir a boca e falar, Senhor, eu estou clamando. Por quê? Eu creio que essa obra é de Deus. Se é de Deus, o Senhor vai prover. E Ele proveu, sim ou não? Proveu. Mas vem cá, tem muita gente que nessa hora, que é a hora de clamar, porque às vezes Deus permite uma certa falta, não deveria faltar, porque Deus que manda também é o Deus que provê. Salmo 23, 1. Todo mundo conhece Salmo 23, né? Está escrito em tudo quanto é lugar: pano de prato, carroceria de caminhão, né? Toalha de mesa. O que diz Salmo 23? Vamos lá. Ixi, misericórdia. Se não souber o Salmo 23, então misericórdia. O que fala o Salmo 23, povo de Deus? Vamos lá, o que diz lá? É o quê? E como que termina? Não vai faltar, diga glória a Deus. Não é o que está escrito, sim ou não? Ai, pastor, mas eu estou segundo o mandamento do Senhor. Eu tenho falado muito isso aqui, hein? Quarta-feira eu falei. Eu sou dizimista, sou ofertante. Dízimo e oferta é mandamento do Senhor, sim ou não? Ai, pastor, está faltando. Pois é, às vezes Deus pode permitir faltar. Mas não deveria, não deveria. Não é justo. Então o que você tem que fazer? Se você é dizimista, ofertante, e está faltando água, ou está faltando comida, ou está faltando dinheiro, o que você tem que fazer? Clama! Mas o que as pessoas fazem? Elas vão fazer o que o povo de Israel fez. Ao invés de clamar, elas começam a fazer o quê? Reclamar. Olha o versículo 2. Então, quer dizer, Deus mandou, faltou. Olha o que eles vão fazer em vez de clamar. Então contendeu o povo com quem? Com Moisés. E disse, olha o que eles vão dizer para Moisés: dai-nos água para beber. Ô irmão, tem muita gente fazendo isso aqui. Deus manda, aí falta, aí a pessoa vai contender com Moisés. O que significa contender com Moisés, pastor? É começar a reclamar, brigar, contender com pessoas. Aí vai reclamar com o marido? Não, porque a culpa é sua. Porque só está acontecendo isso por causa de você. Aí o marido vai brigar com a esposa? Não, porque a culpa é sua, você é o problema, é você que está fazendo, é você que isso. É a mãe que começa a brigar com o filho que começa a brigar com o pai, é o funcionário que começa a brigar com o patrão. Não, a culpa é do meu patrão. Meu irmão, para.
Se você está segundo o mandamento de Deus e está tendo falta, a quem que você tem que clamar? A Deus, irmão. Para. Nessa hora sobra até para o pastor. Cadê, pastor? Igual eu brinco aqui. Sou dizimista, ofertante, Deus não está me abençoando? Cadê? Dá vontade de fazer igual Moisés aqui. E o que eu tenho com isso? Ô Moisés, dá água para nós bebermos? Ô meu irmão, Moisés é quem tinha que dar. Moisés, meu irmão, não tinha nada para dar para ninguém. Presta atenção, ó, o que eu falei no início? Para de falar de uma maneira que não vai chegar até Deus. Se você reclama com Moisés, não vai chegar até Deus. Não ia chegar. Moisés não é intercessor de ninguém. Moisés não podia dar nada para eles. Tem gente que faz isso, reclama com o marido, não vai chegar até Deus. Para de brigar e contender com seu marido. Não vai trazer justiça para a sua vida. Para de brigar com a sua esposa, de contender com ela. Isso não vai trazer justiça para a sua vida. Para de brigar com seu filho. Você quer justiça? Pastor, eu quero justiça. É justo o que você está pedindo. Se Deus mandou, Ele tem que prover, sim ou não? Se Deus mandou, Ele também provê. Se é justo, então clama. Concordo com você que não é justo. Quando Deus manda, não pode faltar. Se está faltando, não é justo. Porque nós estamos fazendo segundo o mandamento, estamos fazendo o que Deus mandou, estamos. Então não é justo, não pode faltar. Então o que você tem que fazer? Clamar. Foram falar com Moisés, foram contender com Moisés, dai-nos água para beber. E olha o que Moisés diz. E Moisés lhe diz, por que contendeis comigo? O que eu tenho com isso? Que vocês estão brigando comigo por quê? Olha só, continua aí. Porque tentais a quem? Ao Senhor. Irmão, quando você clama, ou aliás, quando ao invés de clamar, você reclama, isso não sobe até Deus. Isso não vai para Deus. Isso fica e se torna uma provocação a Deus. Porque você está fazendo algo que Deus mandou. E na hora que Deus espera você clamar a Ele, você começa a reclamar o homem, as pessoas. Não para com isso. E eles continuaram. Olha o versículo 3 agora. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo fez o que, irmãos? Murmurou contra quem? Contra Moisés. E disse, olha o que eles vão dizer agora. Por que nos fizesse subir do Egito para nos matar de sede a nós, aos nossos filhos e ao nosso gado? Eu estava falando aqui uma frase que me marcou muito essa semana, que eu vi em algum lugar, eu não lembro, que dizia assim, ó, não queira voltar para aquele lugar de onde você teve que orar muito para sair. Ó, vou repetir, não queira voltar para aquele lugar de onde você teve que orar muito para conseguir sair. Por que isso, pastor? Não estou entendendo. Porque eles começaram a dizer, então, olha lá, a gente estava sofrendo no Egito, mas nos tirou do Egito e nos trouxe aqui agora para deixar a gente morrer de sede. Em outras palavras, estava dizendo, melhor estava lá. E quantos cristãos, de vez em quando, você vê a pessoa com a revolta no coração falar isso? Ah, eu estou na igreja, mas vou ser sincero, pelo menos quando eu estava no mundo eu tinha dinheiro. Já vi gente falar isso. Pelo menos quando eu estava no mundo, estava no pecado, sim, estava fazendo coisa errada, mas pelo menos lá não faltava nada. Pelo menos quando eu estava no mundo não tinha esse tipo de problema. Irmão, não fala isso. Você está tentando o próprio Deus e mais. Eu vou te mostrar já já. Você está chamando o demônio. Você está chamando ele, você está permitindo ele entrar. Cuidado, para de murmurar. Você vai ver quanto isso é verdadeiro, que Deus só atende clamor, que se um não faz, o outro tem que fazer. Daqui uns dias eu vou pregar para você, que certa vez Jesus falou assim, ó, se ninguém clamar, até as pedras o quê? Clamariam. Olha como é sério isso que eu vou pregar para você daqui uns dias. Porque tem que ter clamor. Deus queria fazer justiça, já que ninguém clamava, falou, se ninguém clamar, as pedras vão clamar. Porque alguém precisa o quê? Clamar, para Deus poder fazer justiça, para Deus poder fazer a obra. Alguém tinha que clamar. E quem fez, quem teve que fazer a vez do povo? Vamos ver aqui, continua, versículo 4, lê você, só o comecinho. E clamou quem? Olha para o pastor, o que ele fez? Ele fez o que o povo deveria de ter feito. Vou te falar uma coisa, olha pastor, você sabia que tem um reclamão lá na sua casa que Deus só atende ele, às vezes por causa de você? Tem um murmurador, às vezes tem gente na sua casa que só reclama, só que Deus ainda abençoa, porque você vai ver que Deus deu água, você vai ver que Deus abriu a rocha e tirou a água da rocha,
Mas não foi por causa do povo, não. Foi por causa que teve um que clamou. Porque tem que ter. Não tem jeito. Você olha e fala, meu Deus, meu marido reclama tanto. Ô, minha irmãzinha, continua clamando. Porque às vezes Deus só está abrindo ainda a porta para ele. Deus só está deixando ele naquele trabalho. Deus só está deixando a sua esposa naquele trabalho. Porque você ainda tem o quê? Clamado. Porque ele reclama todo dia do serviço que Deus deu. Ela reclama todo dia da porta que Deus abriu. Então continua clamando, porque se pelo menos um clamar, Deus ainda tem misericórdia. Quem está entendendo, diga amém. Tem gente que só reclama. Reclama da casa, reclama do carro. O Moisés teve que fazer a vez que era do povo. Já que vocês não estão clamando, vocês estão reclamando comigo, como se eu pudesse fazer alguma coisa, então eu vou clamar quem pode. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo, que farei este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Senhor, eu não posso fazer nada por eles, eles vão querer me matar daqui a pouco. Versículo 5, e disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo, e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Verso 6, e eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão que? Águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Diga glória a Deus. Irmão, Deus atendeu. Mas Deus atendeu Moisés, porque Moisés o quê? Clamou. Irmão, quem reclama está correndo sério risco. Além de não ver justiça de Deus, vai ver muitas vezes aquele demônio alcançando a sua vida. Da onde o Senhor tirou isso, pastor? Não foi da minha cabeça, não. Vamos lá para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, que eu vou te mostrar isso. Primeira carta aos Coríntios, lá no Novo Testamento, capítulo 10, versículo 10. Tem gente, irmão, que brinca com esse negócio de murmuração e não sabe o quanto isso é sério. Quanto isso é sério. Esse negócio de murmuração, irmão, é uma provocação a Deus, um alimento para o diabo. É uma provocação a Deus e uma força para o demônio na sua vida. Tem muita gente trazendo demônio para a sua vida por causa da murmuração. Ao invés de clamar, começa a reclamar. Não, irmão, você tem que entender, pastor, não é justo isso. Às vezes realmente você tem direito. Só que ao invés de clamar, começa a reclamar. Além de não ver a justiça de Deus, ainda vai ser alcançado por um demônio, que o nome dele vai aparecer aqui agora, quer ver? Primeira carta aos Coríntios 10:10, quem achou diga amém. Ele diz assim, e não murmureis. E aqui está falando agora do povo de Israel que a gente acabou de ler, hein? Como também alguns deles quem, pastor? Daquele povo que eu acabei de mostrar para você. É deles que está falando aqui. Alguns deles murmuraram, e o que aconteceu com eles? E pereceram pelo destruidor. Você sabe quem que é o destruidor? É um demônio. É o demônio da murmuração. É o demônio que vem quando a pessoa começa a reclamar e murmurar. É o demônio que alcança. Olha só como diz ali, e como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Tem tradução que fala o anjo da morte. Coisa séria, hein? É um demônio, irmão. Ele vem para matar, como Jesus disse, roubar e o que mais? E destruir. Então para com isso. Para de reclamar, não está resolvendo nada. E ao contrário, você está trazendo demônio para a sua vida. Aí a pessoa diz, mas por que não dá certo? Ou pastor, porque eu vim para a igreja, eu ouço a palavra e tal. Porque ao invés de você clamar, quando vem a prova, porque a prova vai vir, eu vou te mostrar já aqui. Jesus às vezes vai permitir, não era para faltar porque você está segundo o mandamento do Senhor, mas às vezes vai faltar, que é nessa hora que Deus permite para você clamar. Aí quando chega na hora de clamar, a pessoa começa a reclamar. Mas por que isso, mas por que aquilo, mas por que aquilo outro? Reclama do líder, reclama do patrão, reclama do marido, reclama da esposa. Para, meu irmão, começa a clamar a Deus, para que você não seja alcançado e venha perecer pelo destruidor. Quem está entendendo, diga amém. Coisa séria. Reclamação chama esse demônio. Continua, versículo 11. Ora, tudo isso lhe sobreveio como o quê? Figuras. O que é figura, pastor? Fala assim, exemplo. Aquilo lá é para você ler hoje e não fazer igual.
Está entendendo, sim ou não? Que está aqui, irmãos, é para servir de exemplo. Tudo isso aconteceram como figuras. E estão escritas para o quê? Olha aí, ó, para aviso. Aviso de quem? Nossa, fala para o irmão do seu lado, quem avisa, amigo é. Deus já está avisando para que não venha acontecer com quem? Conosco. É para aviso de quem? Nossa, quem está entendendo, diga amém. Irmão, Deus está avisando, não faz isso, porque você viu quem fez, o que aconteceu. Deus está avisando, olha, não murmureis como alguns deles fizeram, você viu o resultado. Isso foi um exemplo, figura exemplo. Isso foi deixado para aviso nosso, ó, para aviso nosso, para quem já são chegados os fins do século. Está falando de nós agora, do nosso tempo. Amém, Jesus? Continua, versículo 12. Aquele, pois, que cuida estar de pé, qual que é o aviso nosso aqui? Olhe, que não cai. E, irmão, isso aqui é muito verdadeiro, hein? Pode acontecer com qualquer um. Não, estou de pé, estou firme, estou bem, hoje não vou à igreja não. Hoje não preciso orar tanto também. Não, porque as coisas estão indo bem para mim. Se está bem, então olhe para que você não cai. Pois é sério, não brinca não. Estava conversando com uma pessoa agora há pouco, né? Ela estava falando de um pastor. O pastor disse, olha, eu estava numa outra cidade, tinha uma obreira, pensa numa obreira de Deus, uma mulher de Deus, a família toda foi criada na igreja, batizei todos os filhos dela, estava firme, aí de repente trocou de pastor, aí ela não gostou do outro pastor que chegou. O que ela fez? Saiu de obreira, daqui a pouco saiu da igreja, começou a não vir mais e voltou lá para o mundão. Aí daqui a pouco foi passando um tempo e a coisa foi piorando, e o pastor disse, alguns dias atrás ela me ligou, eu já não estava mais naquela igreja, mas ela ligou para mim, pastor, queria voltar, pastor, meu marido lá está em outra igreja, mas eu não me dei bem lá, eu quero voltar para a igreja da graça. E foi, irmã, volta, mas volta, irmã, volta rápido, o mais rápido possível, vou orar por você, vou voltar. Ligou umas 2 vezes na semana. Ligou, meu pastor, vou voltar no domingo, Santa Ceia, eu vou participar lá na igreja, pastor. Vou participar da Santa Ceia. Falou, vai, irmã, volta lá. Aí no dia de voltar, que seria no domingo da Santa Ceia, foi domingo, né? Domingo passado agora, né? Não voltou. Em vez de ir para a Santa Ceia, o marido não quis ir para a igreja, foi para um pesqueiro lá, não sei aonde. Chegou lá, o marido, encheu o caneco. Saíram de lá, foram pegar a pista, de repente veio um carro e bateu com tudo. E bateu exatamente do lado dela. O que aconteceu com ela? Ela morreu na hora. Irmão, o demônio, ele não está brincando. Mas tem gente que está. Tem gente que está brincando. Não para. Quem está de pé, olhe para que não. O demônio estava ouvindo, ela queria voltar. O demônio sabia que ela ia voltar. Então, antes que ela voltasse, o que ele fez? Ele levou, irmão. Tem muito desviado. Esse tempo que nós estamos vivendo, tem muito desviado que não vai conseguir voltar, não. Bom para você. Porque vai brincando, Deus vai dando aviso, e vai. Ela sabia, porque Deus estava cobrando ela. Aí ela ligava para o pastor, irmão, o negócio não é o pastor. O problema dela foi esse, porque o pastor saiu, ela se desvia, ou ela tinha que ter clamado a quem? Deus, me ajuda a voltar. Pastor, me ajuda. O pastor falou, volta, irmã. O pastor tem céu para te colocar? Não tem, irmão. Ela falou com o pastor, mas não se consertou com quem? Com o Senhor. E aí tem muitos que não vão conseguir voltar a tempo, isso é coisa séria. Por isso que ele diz, isso é para aviso nosso, aquele que está de pé, ou que cuida estar em pé, olhe que não caia. Olha o 13 agora. Não veio sobre vós tentação, senão o quê? Humana, mas fiel é quem? É Deus. Olha que bonito isso, eu já preguei várias vezes isso aqui, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o quê? O escape, para que possais suportar. Fala assim comigo, Deus é justo. Olha, pastor, vamos trazer isso aqui para o nosso entendimento desses dias. Deus tem uma balança. Eu estava meditando nisso e realmente é muito verdadeiro.
A balança de Deus sempre está equilibrada. Olha, pastor, Deus é justo, Deus é fiel. Se do lado de cá a luta começa a aumentar, a luta começa a pesar, do outro lado Deus começa a fortalecer você, Deus começa a dar mais força. E a balança sempre vai ficar como? Equilibrada. Diga glória a Deus. Quando você não está aguentando, quando começa a pesar demais, clama, porque Deus é justo. Diga glória a Deus. Ele é fiel, Ele não vai deixar a balança ficar descompensada. A luta ser maior do que você possa o quê? Pensa numa balança, ó. A luta nunca vai pesar mais do que a força que Ele vai te dar. Deus é muito fiel nisso. Deus é justo nisso. Quem está entendendo, diga amém. Então olha para mim, para de reclamar e dizer que você não aguenta. Porque tem muita gente que gosta de falar que não aguenta. Não aguento, não, Deus, mas isso eu não aguento, peraí. Então, desequilibrou a balança, Deus não está sendo justo, Ele deixou você ter mais luta do que você pode suportar? Ele está deixando você ter uma luta maior do que você pode aguentar? Ou Deus está mentindo ou é você? Ou Deus está errado ou sou eu? Porque Ele diz ali, ó, fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Ó, está aumentando, a luta está ficando mais pesada, pode ter certeza que do outro lado aqui, Deus sempre vai dar mais força, porque essa balança sempre, irmão, pela fidelidade de Deus, Deus colocou a fidelidade dele em jogo, essa balança sempre vai estar equilibrada. Então você nunca pode reclamar, dizer eu não aguento. Ah não, mas isso eu não aguento, não, mas isso eu não suporto, não, mas isso aí eu, não fala isso, fala Deus, se a luta está aumentando, então eu creio que o Senhor vai me dar mais força também, porque o Senhor disse que nunca ia passar. Nunca você vai ser tentado acima do que você pode o quê? Suportar. Quem crê que Deus é justo, diga glória a Deus. Senão seria injustiça. A balança pender mais para o lado da luta. Ah, pastor, então a minha balança está quebrada. Porque olha, o lado da luta, pastor, está quase despencando. E a força aqui faltou, pastor. Falta você clamar, isso sim. Amém, Jesus? Clama na justiça de Deus. Fala, Deus, olha, parece que eu não vou aguentar, então tá faltando força. A Bíblia diz que o Senhor sempre ia manter essa balança equilibrada. A Bíblia diz que o Senhor sempre seria justo nisso. Então me dá mais força, Ele vai dar uma saída. Quando você não estiver aguentando, Ele vai dar um escape. Diga glória a Deus. Amém, Jesus? Clama a Ele. Olha, eu teria mais para te falar, mas eu estou sentindo que vão ficar por aqui hoje. Amém? Deus acrescentar aí mais coisas, eu falo com você depois. Vamos ficar de pé agora, que agora é a hora da gente clamar. Eu ia falar com você sobre Bartimeu. Eu ia falar que hoje de manhã eu dei uma mensagem, 6 horas da manhã. Ah, até falando nisso, você não estava conseguindo abrir lá o link da mensagem. Teve vários irmãos que falaram para mim, pastor, não está abrindo. Estava tendo um probleminha lá.